Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para a nossa aula de número 22, tá? Onde nós continuaremos aqui discutindo sobre a distribuição eletrônica. Na mini aula de hoje nós falaremos mais especificamente sobre distribuição eletrônica por subcamadas ou subníveis, tá? Como é mais conhecida. E hoje vocês vão conhecer uma ferramenta muito importante na distribuição eletrônica, que é o chamado diagrama de Pauling, tá? Já eu apresento ele aí para vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie aí no estudo de vocês. Então, bora lá para a nossa mini aula. Bom, inicio com a pergunta, né? O que são subcamadas ou subníveis de energia? Pessoal, nós vimos na aula passada, né, que segundo o modelo atômico de Rutherford-Bohr, a eletrosfera é dividida em 7 camadas diferentes, né? Camadas K, L, M, N, O, P, Q, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o Bohr disse que além dessas camadas, né, dentro de cada uma dessas camadas, há pequenas regiões ali, há sub-regiões que nós chamamos de subcamadas ou subníveis, tá? Que são também conhecidos por orbitais, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em orbitais, o que é um orbital? É uma região pequenininha lá da eletrosfera, onde eu tenho a maior probabilidade do elétron estar, tá? Já é uma região, então, lá de cada camada da eletrosfera, onde eu tenho ali uma grande chance do elétron estar alocado, né, estar localizado ali, tá? Então, quando a gente fala em distribuição eletrônica em subcamadas ou subníveis, nós estamos falando em distribuição eletrônica não mais considerando aquelas camadas somente K, L, M, N, O, P, Q. Nós estamos dividindo essas camadas em regiões menores, né? Por isso é chamado de subcamadas ou subníveis, tá joia? Bom, e os orbitais, né, os subníveis, existem basicamente 4 tipos, tá? Nós temos o subnível, né, o orbital S, o P, o D e o F. Muito fácil, ó, S, P, D, F, tá? Cada um desses orbitais aqui comporta um número máximo de elétrons. Por orbital S, nós temos um máximo de 2 elétrons. Por orbital P, 6. Por orbital D, 10. E por orbital F, 14. Precisa decorar isso, professor? Precisa, infelizmente. Mas uma dica aqui para vocês ajudar a decorar isso daí. Ó, S, P, D e F. Só lembrar lá, ó, PDF, documento PDF, tá? Antes eu tenho o S aqui, depois eu tenho o PDF. Orbital S, 2. Soma mais 4 elétrons aqui, 6. Soma mais 4 elétrons aqui, 10. Soma mais 4 elétrons aqui, 14. Então, SPDF, eu tenho 2, 6, 10, 14 elétrons ali. Máximo que eu consigo ter em cada um desses orbitais. Tá joia? Bom, e qual que é a relação que a gente tem entre as camadas, né, K, L, M, N, O, P, Q, e os orbitais, S, P, D, F? Pessoal, se a gente tiver aqui, ó, se a gente se ligar nesses valores aqui, que o orbital S, ou subcamada S, comporta 2, P comporta 6, D comporta 10 e F 14, a gente vai chegar numa tabela parecida com essa daqui. Então é o seguinte, olha só, vou até fazer aqui o desenho, ó. Para a camada K, se ela comporta 2 elétrons, né, vou colocar aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter somente o orbital S. Para a camada L, que comporta 8 elétrons, eu vou ter o quê? Eu vou ter um S e um P. Tá joia? Para a camada N, eu vou ter o quê? Ela comporta 18. Então, eu vou ter um S, 2 elétrons, né? Um P, que é mais 6, mais 10 elétrons aqui do orbital D. Então, ó, aqui eu tenho 2 elétrons, aqui eu tenho 8 elétrons, aqui eu tenho 18 elétrons. Para a camada N, ela comporta quanto? 32. Então, eu vou ter um S, comporta 2, um P, um D e um F. Somando tudo, 2 mais 6, mais 10, mais 14, eu tenho 32 elétrons. Para a camada O, comporta 32, então é o mesmo. S mais P mais D mais F, vou ter aqui um total de 32 elétrons. NOP. Para a camada P, comporta quanto? 18 elétrons. Então, eu vou ter um S, comporta 2, um P e um D. Ó, 18 elétrons. Por quê? A camada P é dividida em 3 casinhas, digamos assim, 3 orbitais. O S comporta 2 mais 6, né? 2 mais 6 dá 8, mais 10, 18 elétrons. E por último, a camada Q. Eita, que não vai dar para me escrever aqui. Na camada Q eu vou ter o quê? 8 elétrons máximos. Então, eu vou ter somente os orbitais S e o P, aqui dando um elétron de um total de 8 elétrons. Desculpa aqui a bagunça, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem. Isso daqui que eu fiz é a mesma coisa que isso, ó. Se a gente for fazer, então, uma relação entre as camadas e as
subcamadas ou subníveis, nós vamos ter o seguinte, ó. Camada K, não é a camada 1? Então, eu vou ter um S. Camada L, comporta 8. Então, eu vou ter 2, né, que é o número da camada, S e 2P aqui, porque a camada é 2. Para a camada 3, ó, eu tenho aqui camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essas letrinhas aqui são o quê? São os subníveis, são os orbitais que eu tenho em cada uma dessas camadas. Então, a gente viu, ó, na camada K, que é a camada 1, eu tenho o subnível S. Então, um S. Camada L, eu tenho um S e um P. Então, eu tenho aqui o número da camada e os orbitais. Então, eu tenho 2S, 2P. Camada 3, eu tenho um S, um P e um D. Então, 3S, 3P, 3D. Camada 4, que é a M. Então, eu tenho 4S, 4P, 4D, 4F. Camada 5, que é ó, 5S, 5P, 5D, 5F. Desculpa. Camada P, eu tenho S, P e D. Então, eu tenho 6S, 6P e 6D. E a última camada, que é a Q, que é a 7, eu tenho 7S, 7P. Tá? Vocês vão entender no próximo slide por que eu coloquei isso daqui. Pessoal, relacionando então camadas e subníveis, né? O Pauling, o Linus Pauling, que foi um grande cientista, né? Que foi indicado, que ganhou inclusive um prêmio Nobel, né? Ele chegou, com base nessa tabela aqui, ó, que relaciona as camadas e subníveis, ele desenvolveu uma ferramenta que vai ser muito importante para nós, que é o chamado diagrama de Pauling, tá? Que recebeu, né, esse nome em homenagem a ele. Nesse diagrama, o que o Pauling fez? Ele organizou, né, as camadas de acordo ali com as subníveis, né, as subcamadas, em ordem de energia, ó. Então, para a gente poder fazer distribuição eletrônica, né, para qualquer átomo, né, agora distribuição eletrônica em subníveis de energia ou subcamadas, não mais em camadas, como a gente viu na aula passada, basta a gente seguir esse diagrama aqui, ó. Como que eu faço? Vou fazer a distribuição eletrônica aqui para o fósforo, por exemplo, né? Ele tem 15 elétrons, ó. Se o número atômico dele é 15, ele é átomo neutro, ele tem 15 elétrons. Basta eu seguir essa regrinha. Então, vem aqui, ó. Sigo a primeira setinha. Só eu seguindo aqui a ordem da setinha. Primeiro, 1S2. Depois vou para onde? 2S2. Depois vou para onde? Ó, subir aqui. 2P6. E vou distribuindo até dar 15 elétrons. Depois do 2P6 eu vou para onde? 3S2. Ok? Até agora eu já tenho, ó. 2 mais 2 mais 2, 6. Mais 6, 12. Falta quanto? Falta 3 elétrons. Ó, tava aqui no 3S2, para onde que eu vou? 3P6. Só que eu vou colocar 3P6? Não, faltam só 3 elétrons. Então, eu vou colocar aqui 3P3, que encerrei a distribuição eletrônica. Então, olha só, a distribuição eletrônica para o fósforo, né? A distribuição eletrônica em subníveis ou subcamadas para o fósforo, ficaria dessa forma aqui. Agora, se eu for fazer ela em camada, que é o que a gente viu na aula passada, como é que fica? Ó, camada K, ou camada 1, 2 elétrons. Camada L, ou camada 2, quantos elétrons que eu tenho? 2 mais 6, 8. Camada M, ou camada 3, eu tenho 2 mais 3, 5 elétrons. Soma aqui, ó, 2 mais 8, 10 mais 5, 15. Acabou aqui a distribuição eletrônica. Então, o que é a distribuição eletrônica por subcamadas ou subníveis? É a gente distribuir os elétrons, né, do átomo, não mais considerando somente camada K, L, M, N, O, P, Q. Considerando o quê? Os orbitais, considerando os subníveis S, P, D e F, tá? E a gente deve se ligar que cada camada, né, continua comportando aquele número de máximo que a gente viu na aula passada. Camada 1 comporta 2, aqui a segunda, 18, desculpa, 2, aqui ó, essa camada aqui comporta 2 elétrons, o máximo, né? Essa aqui comporta um máximo de 8, essa aqui de 18, essa daqui de 32, essa daqui de 32, essa de 18 e essa daqui de 2. Ou pode acontecer também, tá, pessoal? De ter aqui um 7P6 e aí ela comportaria 8 elétrons. Tá joia? Mas então, ó, esse diagrama de Pauling, ele vai ser uma ferramenta muito útil quando vocês forem fazer distribuição eletrônica por subníveis, tá? Para um átomo qualquer. Tá joia? Então, se liga aí nesse diagrama. Não precisa decorar, tá? Vocês vão ver que com o passar do tempo, de tanto vocês fazendo exercício, isso aí vai ficar meio que gravado aí na mente de vocês. Tá joia? Bom, então eu preciso destacar aqui 2 pontos importantes, tá? Como que a gente faz a distribuição eletrônica com um átomo neutro? Né? A gente já viu que átomo neutro é aquele que apresenta o mesmo número de prótons e de elétrons, né? Ou seja, P, número de prótons, é igual ao número de elétrons.
Vejamos aqui como é que ficaria, então, a distribuição eletrônica para esses três átomos. Ó, nós temos aqui o átomo de oxigênio, de silício e de criptônio. Inclusive, nós fizemos a distribuição eletrônica para esses três átomos na aula passada. Vamos ver aqui como é que ficaria a distribuição eletrônica em subníveis, tá? Bom, oxigênio tem 8 elétrons. Como é que eu distribuiria esses 8 elétrons? Basta eu vir aqui no diagrama de Pauling, ó. Primeira setinha, 1s2. Então, camada K dele aqui tem quantos elétrons? Tem 2 elétrons. Segunda camada, que é a camada L. Quantos elétrons que tem? Ó, eu já distribuí 2. Falta quanto para completar 8? 6. Segunda camada a gente sabe que comporta 8. Então, se falta 6, eu posso colocar o 6 aqui, ó. Então, vou seguir. 1s2 já foi. 2s2. Vem aqui. 2p4. Então, aqui eu tenho, na camada 2, eu tenho quantos elétrons? Eu tenho, deixa eu colocar aqui, 6 elétrons, né? Que vai dar um total de 8. Então, distribuição eletrônica por oxigênio em subcamada ficaria 1s2, 2s2, 2p4. Tá vendo aqui a última camada que está circulada aqui, né? Com esse quadradinho vermelho pontilhado aqui, é aquilo que eu disse para vocês na aula passada. É o conceito de camada de valência, tá? Camada de valência é a última camada do átomo a receber um elétron. Tá joia? Então, aqui, ó, fiz a distribuição eletrônica, a última camada que tiver elétrons ali é a camada de valência, ou seja, a última camada do átomo que contém algum elétron. Bom, vamos fazer a distribuição eletrônica por silício. Agora eu vou distribuir quanto? 14 elétrons, já que o número atômico dele é 14. Vou lá. 1s2, 2s2, 2p6. Então, aqui, ó, até agora eu já tenho 2 aqui. L eu tenho 8 elétrons. Então, até agora eu tenho 10. Falta quanto? 4. Como é que vai ficar aqui? Eu já sei que a camada M vai ficar com 4 elétrons, mas como é que vai ficar dividido? Ó, sigo o fluxo aqui, ó. 2p6, 3s2, vou lá, 3p quanto? 3p2. Tá joia? Então, aqui, ó, para o átomo de silício, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Para o oxigênio, tem 6 elétrons na camada de valência. Vamos fazer a distribuição eletrônica para o último átomo, criptônio. Ele tem 36 elétrons para ser distribuído. Então, ó, 1s2, né? Então, camada K comporta 2 elétrons. Camada L dele tem quanto? 2s2. 2s2 mais 2p6 dá 8 elétrons. Camada M, vamos lá. Seguindo aqui o diagrama, 3s2, 3p6. Aliás, aqui é 3s2, 3p6, 4s2. Então, aqui eu já tenho 18 elétrons, tá? E a última camada, que é a camada N. Então, olha só, eu tenho aqui 10, 20, 28, né? Para 36 faltam 8. A última camada, que é a camada 4, então, eu vou ter que distribuir 8 elétrons. Como é que eu vou distribuir esses elétrons? 4s2, 4p6. Então, eu tenho aqui a distribuição eletrônica do átomo de criptônio. Se vocês observarem aqui, ó, a camada de valência dele apresenta 8 elétrons, né, que é exatamente o número máximo que a gente pode ter numa camada de valência. Tá joia? Então, pessoal, para fazer distribuição eletrônica subníveis, basta utilizar o diagrama de Linus-Pauling, tá? Bom, e como é que ficaria a distribuição eletrônica de um íon? A gente viu que um íon é o quê? É uma espécie química que é formada quando um átomo neutro perde ou recebe elétron, né? Nesse caso, se ele perder elétron, ele vai ficar com excesso de carga positiva. No caso dele ganhar um elétron, né? Ganhar elétrons, ele vai ficar com a carga negativa, ou seja, nós teremos aqui cátions ou ânions. Bom, e como é que a gente faz a distribuição eletrônica para um íon, né? Bom, mesma coisa, tá? Primeiro, a gente faz a distribuição eletrônica do átomo neutro e depois a gente observa se aquele íon ele é resultante da perda ou do ganho de elétrons. Então, vamos lá, ó. Átomo neutro aqui, sódio, 11 elétrons. Como é que ficaria a distribuição eletrônica? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, tem aqui, ó, 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 1 elétron na camada M. Isso o átomo neutro, tá? Se esse átomo neutro só de perder um elétron, ele vai gerar o cátion. Como é que seria a distribuição eletrônica do cátion? Aí surge um ponto muito importante, pessoal. Na distribuição eletrônica de um íon, os elétrons serão retirados ou adicionados sempre da camada de valência. O que isso significa? Significa que no átomo neutro aqui de sódio, quando ele perde um elétron, ele perde esse elétron aqui, ó. Então, ele perde essa camada aqui. Então, como é que vai ser a distribuição eletrônica do íon sódio? 1s2, 2s2, 2p6. Por quê? Porque esse elétron aqui foi perdido. Ele perdeu um elétron da última camada. Tá joia? Então, para fazer a distribuição eletrônica de um íon, você faz a distribuição eletrônica do átomo neutro e depois retira ou coloca elétrons que você vai obter a distribuição eletrônica do íon correspondente.
Então, vamos lá. Mesma coisa para o íon aqui, ó, para o ânion enxofre, né? Enxofre 2-. Então, vamos lá. Átomo neutro de enxofre contém 16 elétrons. Vou fazer a distribuição eletrônica dele, ó. 1s2, então camada K tem 2 elétrons. Camada L, 2s2, 2p6, então tem 8 elétrons. Até aqui eu já tenho 10. Falta quanto para distribuir? 6. Então, a última camada tem 6 elétrons, que são distribuídos como 3s2, 3p4. Ok. Suponhamos que esse átomo neutro de enxofre ganhe, tá? 2 elétrons, tá? Ganhou 2 elétrons, ok? Onde é que esses elétrons extra vão entrar? Na última camada. Então, como é que vai ficar a distribuição eletrônica? Ó, então, agora, ao invés de 16 elétrons, ele vai ter 18, porque ele ganhou 2. Então, vamos lá. Camada K tem 2 elétrons. Camada L tem 8 elétrons. Na camada M, que tinha 6, mas ganhou mais 2, vai ficar com 8 elétrons. Onde que esses 2 elétrons que foram ganhados vai entrar? Vai entrar aqui, ó. Ao invés de ser 3p4, vai ficar 3p6. Tá joia? Então, distribuição eletrônica por subnível, né? Para íons, basta eu fazer a distribuição eletrônica por átomo neutro e depois retirar ou acrescentar os elétrons, tá? Sempre na camada de valência. Bom, para a gente finalizar aqui, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica por subníveis para esse cátion aqui, o ferro 3+. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? A distribuição eletrônica do átomo neutro. O átomo neutro eu tenho 26 elétrons. Então, vamos lá. 1s2. Vou distribuindo, né, até dar 26 elétrons, seguindo o diagrama de Pauli. 2s2, 2p6. Próximo é 3s2, 3p6. Até aqui eu já distribuí 10, 18, né? Vamos lá. 4s2, 20. Falta quanto? Falta 6. Tá joia? Eu já tenho 20, falta 6. Pessoal, aqui, ó, vocês poderiam achar, né, que eu viria aqui para o subnível 4p6, mas não é, tá? Se a gente for seguir o diagrama de Pauli, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, tá? Então, eu vou colocar os elétrons que faltam para o ferro, não é aqui no 4p6, vai ser o quê? No 3d6. Terminei a distribuição eletrônica aqui, tá joia? Vamos lá, para o íon férrico, que é esse cátion aqui, né? Fe3+. Como é que ficaria a distribuição eletrônica? Nesse caso, olha só, o átomo de ferro aqui, ele é um cátion, ele não tem mais 26 elétrons, ele vai ter 23 elétrons, porque esse 3+ aqui significa que ele perdeu 3 elétrons, tá joia? Então, eu vou ter a seguinte distribuição eletrônica. 1s2, só copiar de lá. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Agora que eu vou parar. 4s, tá? 3d. Vamos lá, até que eu já tenho, ó, 10, 18. Faltam 8, né? Na verdade, não faltam 8, faltam menos, porque perdeu 3 elétrons. Como é que eu vou fazer, ó? Com 26 elétrons, a distribuição eletrônica é essa. Com 23, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar 3 elétrons. Nós vimos no slide anterior de onde que a gente retira os elétrons? Sempre da camada de valência. Então, ó, a camada de valência está aqui. Esse átomo aqui, então, ó, né, para ele gerar esse cátion, ele vai perder esses 2 elétrons. Então, eu não tenho essa camada aqui, ó. Essa camada some, perdeu 2 elétrons aqui. Só que eu vejo aqui que a carga dele é mais 3. Significa que, na verdade, ele perdeu 3 elétrons. Então, ele perdeu esses 2 e mais um daqui. Então, se era 3d6, na verdade, vai ficar com 3d5. Está aqui a distribuição eletrônica para esse cátion. Tá joia? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso distribuir os elétrons do átomo neutro, né? Nesse caso, 26 elétrons. Depois, eu sei que o cátion perdeu aqui, ele é decorrente da perda de 3 elétrons, então eu vou ter um total de 23. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa distribuição eletrônica aqui e retirar 3 elétrons. Como é que eu retiro esses 3 elétrons? Sempre da camada de valência. Ó. A camada de valência é essa. Retirei 2. Só que são 3 que ele perdeu, ficou faltando 1. Eu tiro da próxima camada, então. Tiro sempre desse último aqui. Então, 3d5. Tá joia? Então, fica aqui, né? Para esse íon aqui, como é que ficaria? Para esse átomo, aliás. Camada K, 2 elétrons, L, 8. Camada M vai ficar com 14. E a última camada, que é a N, vai ficar com 2. Bom, para o íon, como é que ficaria? Camada K ficou com exatos 2 elétrons. Aqui, 8 elétrons, né? E na última camada, que é a M, como é que vai ficar? 2 mais 8 dá 10.
para completar os 23, então falta 13. Tá joia? Então tá aqui 13 elétrons. Beleza? Então, pessoal, era isso. Encerro por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Os conceitos, como é que a gente faz a distribuição eletrônica. Como eu disse, pode ficar confuso no primeiro momento, né? Para poder entender essa questão dos subníveis, mas aí com o tempo, com certeza, vocês vão pegar. Tá? Vou encerrando por aqui, então. Até a próxima mini aula. Tchau, tchau.